Questão de eletrostática da FUVEST. Diz o seguinte: pequenas esferas carregadas com cargas elétricas negativas de mesmo módulo que estão dispostas sobre um anel isolante e circular como indicado na figura 1. Nessa configuração, a intensidade da força elétrica que age sobre uma carga de prova negativa colocada no centro do anel é F1, no ponto P. Então, quando ele coloca uma carga negativa aqui no ponto P, a força total que essa carga vai sofrer, ele está chamando de força F1. A força resultante que essa carga no ponto P vai sofrer é chamada de F1. Se forem acrescentadas sobre o anel 3 outras cargas de mesmo módulo Q mais positivas, como na figura 2, a intensidade da força elétrica no ponto P passará a ser... Então, ele quer saber quando a gente acrescenta essas 3 outras cargas, a força resultante na carga central vai ter que módulo, né? Vai apresentar qual valor em comparação com a primeira situação. Então, a gente tem aqui, inicialmente, foi colocada uma carga negativa no centro do anel. Todas as demais cargas aqui são negativas. Então, quando a gente pensa na força de interação entre elas, nós temos que lembrar da lei de Coulomb. A lei de Coulomb mostra para a gente a intensidade da força de interação entre as cargas, entre duas cargas pontiformes. A distância envolvendo a carga central e qualquer uma das outras cargas que estão no anel é a mesma distância D, seria o raio do anel aqui. Então, se a gente fosse calcular, ele diz também para a gente que o módulo dessa carga central, o módulo dela é Q também. Então, todas as cargas envolvidas nessa primeira parte têm o mesmo sinal e mesmo módulo. Se a gente fosse calcular a força de interação entre duas, de duas em duas, a do meio e qualquer uma outra aqui na extremidade do anel, o módulo das cargas seria o mesmo, que a questão chamou de Q. Substituindo aqui na lei de Coulomb, a gente teria uma força de interação entre elas, né? Uma força de repulsão entre elas, porque todas elas têm o mesmo sinal, que ficaria, a gente poderia escrever dessa forma, Kq quadrado por D ao quadrado. Eu substituí as cargas aqui, que a princípio poderiam ser diferentes, por cargas de mesmo modo. Então, como que a gente consegue descobrir a força total que a carga central vai sofrer na segunda situação? A gente primeiro precisa avaliar como que ele chegou, como que fica aparecendo, como que aparece essa força resultante F1 no primeiro caso. De que jeito que ela é formada, essa força F1? Então, a gente vai pensar na carga central e todas as forças que ela recebe individualmente aqui de cada uma dessas cargas que estão aqui no anel. Eu vou começar por essa carga da esquerda. A carga da esquerda é negativa e a central também é negativa. A força entre elas é repulsiva. Então, a carga central vai sofrer uma força de intensidade F, mas no sentido de repelir a carga da esquerda vai estar repelindo a carga central. Então, a gente vai ter uma força aqui, uma força F aqui para esquerda. A carga para a direita aqui no caso, né? A carga da esquerda repele a carga central para a direita. A carga da direita vai aplicar na carga central uma força repulsiva também, porque elas possuem o mesmo sinal. O valor da força de interação entre elas, a gente poderia escrever desse jeito, e a força de repulsão que a carga da direita
aplica na carga central é para a esquerda aqui, de módulo F. Como esses dois vetores têm a mesma intensidade, a gente pode afirmar que essas duas forças elas vão acabar se anulando. A força para a direita acaba anulando a força para a esquerda. Força para a direita anula a força para a esquerda. Depois, pensando na interação entre essa carga e a carga central. A interação é repulsiva, elas possuem o mesmo sinal, então a carga central vai sofrer uma força F aqui nessa direção e sentido. A força elétrica, né, entre cargas sempre vai estar na mesma direção da linha que une as duas cargas envolvidas. E aí, no caso, a gente só tem que pensar se essa força ela é atrativa ou repulsiva. Como elas possuem o mesmo sinal, ela é repulsiva, então vai estar apontando aqui para baixo. A força entre essa central, entre essa que está aqui no círculo, né, que está no anel, e a carga central, também vai ser repulsiva, apontando aqui para baixo. Nós vamos ter uma outra força F aqui para baixo. E por último, entre essa carga e a carga central, nós temos aqui uma outra força repulsiva de mesma intensidade F. A intensidade é a mesma, porque cada parzinho que eu estou analisando aqui possui a mesma carga, o mesmo valor de carga, né? O mesmo módulo de carga, que é Q, e a distância envolvida aqui é sempre a mesma distância que eu chamei de D aqui. Então, a força que a questão chama de F1, a força F1, ela é, na verdade, a resultante. A força F1 ela é a resultante entre esses três vetores. Nós temos uma força F para a direita, uma outra aqui inclinada para... Uma força F inclinada para a esquerda, uma força F inclinada para a direita e uma outra força F para baixo. A força F1 é a resultante entre esses três vetores. O que ele chama de F1 é a resultante entre eles. Bom, pensando na segunda situação, ele acrescenta três novas cargas. A configuração dessas forças iniciais entre essas 5 cargas que ele deu na primeira parte, continua valendo. Nós vamos ter uma força para a direita, outra para a esquerda que vão se anular. Eu não vou redesenhar elas aqui porque elas estão se anulando. E sobra essas três que a gente representou aqui do lado. Então, eu vou só desenhar, repetir o desenho da parte de cima. A carga central, ela continua sendo uma carga negativa, ela continua sendo negativa, e a gente continua com as forças que ela recebe das outras cargas negativas. Tenho essas três forças aqui. Bom, aí, como o enunciado disse que foi acrescentado essas três cargas positivas, porém de mesmo módulo, o valor da força entre a carga central e essas cargas positivas poderia ser calculada da mesma forma. O módulo delas é igual, ficaria Qzão e Qzão. Então, fica K, Q quadrado, e a distância entre a carga central e as cargas positivas é a mesma. A distância aqui é a mesma que as cargas negativas. Então, o valor da força que essa carga positiva está criando nessa carga central negativa também é F. Também vale F. Porém, como elas têm sinais opostos, essa força que a carga positiva está criando é uma força atrativa. E ela vale F inclinado aqui para a esquerda, para baixo.
Essa carga positiva de baixo, ela vai estar atraindo a carga central também com uma força F para baixo. Também com uma força F para baixo. E por último, essa carga positiva também vai estar atraindo a carga central com uma força F inclinada aqui para a direita. Nós vamos ter nessa direção e sentido duas forças F, nessa outra direção e sentido duas forças F, e nessa direção e sentido também duas forças F. Ou seja, a gente fica nessa configuração final, né, com a carga negativa aqui no centro, nós vamos ter uma força inclinada para a esquerda de intensidade total 2F, uma inclinada para baixo de intensidade total 2F também, e uma inclinada aqui para a direita de 2F também. Se a gente perceber esse desenho das forças que a carga central está sofrendo na segunda situação, se a gente comparar esse desenho com o desenho da primeira situação, como todos os vetores duplicaram a sua intensidade, antes os três vetores valiam F. Agora, os três vetores estão valendo 2F. A gente pode concluir que a força resultante, que eu vou chamar aqui de F2, para essa segunda configuração, como a gente duplicou a intensidade de cada vetor, a força resultante nessa segunda situação, com certeza ela vai ser o dobro da resultante da primeira situação. E aí, com isso, a gente consegue assinalar a resposta correta, que seria a alternativa E. Bom, essa é uma maneira mais rápida, talvez, da gente resolver essa questão, analisar cada força que a carga central está sofrendo, e aí descobrir qual é a configuração das forças na primeira situação e na segunda situação, e tentar comparar uma com a outra. Agora, se a gente tivesse que provar, né, que essa força, se a gente tivesse que escrever alguma matemática mais elaborada aqui para comprovar que essa força F2 é realmente o dobro da força F1, nós poderíamos fazer da seguinte maneira. Bom, a questão ela terminou já, né? A gente já verificou que os vetores aqui duplicaram. E com isso, a força resultante F2 também vai duplicar. Agora, se eu quisesse mostrar com a matemática mais aprofundada essa relação, que a F2 é o dobro da F1, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Na primeira configuração, na primeira situação, nós temos aqui duas forças F inclinadas para lados opostos, uma força F para cá, outra força F para cá. Vou pensar inicialmente nessas duas forças. Vou, por enquanto, esquecer dessa força F que está para baixo. Pensando nessas duas forças F, se nós fizéssemos a regra do paralelogramo, a gente sabe que esses dois vetores estão formando um certo ângulo. Se nós fizéssemos a regra do paralelogramo, a resultante entre essas duas forças ficaria exatamente, pelo fato delas terem o mesmo módulo, o mesmo valor, ficaria exatamente aqui na bissetriz desse ângulo. A resultante aqui, que eu vou chamar de R, a força resultante entre esses dois vetores, eu vou chamar de R, e nós poderíamos calcular através da expressãozinha da regra do paralelogramo, que seria a soma dos dois vetores que formam um ângulo ao quadrado, mais duas vezes o produto entre os dois vetores que estão formando o ângulo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nós teríamos aqui a expressão da resultante entre esses dois vetores. Então, nós poderíamos eliminar
nessa configuração final, esses dois vetores inclinados por um único vetor R para baixo. Então, essa configuração da resultante F1 poderia ficar da seguinte maneira. Eu tenho uma força F, que é essa força que a gente já identificou, F para baixo, e uma força R também para baixo. Uma força R que é proveniente aí da interação, que seria a resultante desses dois vetores. Então, eu tenho dois vetores para baixo. Como esses dois vetores estão na mesma direção e sentido, a força F1, eu poderia dizer, a força resultante F1 da primeira situação seria a soma da força R com a força F. Nós temos aqui R mais F. R mais F, porque a soma dos dois, porque os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, isso daqui seria uma expressão matemática mostrando para a gente o que seria a força resultante F1. Pensando nesse segundo desenho, da mesma maneira que eu fiz no primeiro caso, eu vou pensar nesses dois vetores inclinados. Eu tenho aqui o vetor 2F inclinado para a esquerda, 2F inclinado para a esquerda. Eu tenho aqui o vetor 2F inclinado para a direita. O ângulo, pela simetria aí da questão, o ângulo formado entre eles continua sendo alfa. Só aumentou a intensidade dos vetores que antes era F, agora é 2F. Então, se nós fizéssemos a resultante entre esses vetores pela regra do paralelogramo, a resultante entre eles daria aqui também na bissetriz do ângulo alfa, bem no meio aqui do ângulo alfa. Então, essa resultante aqui eu vou chamar de R'. R' seria a resultante entre esses dois vetores 2F inclinados. Pela regra do paralelogramo, poderíamos calcular a intensidade desse vetor R' fazendo 2F ao quadrado mais 2F ao quadrado, que são o módulo dos dois vetores que formam o ângulo alfa, mais 2 vezes 2F vezes 2F, seria que essa expressãozinha do paralelogramo lembra a lei dos cossenos, né, da parte de matemática, que muda para a lei dos cossenos é o sinal, né? Aqui nós temos o sinal de mais na soma de vetores. Então, quando a gente desenvolve essa expressão, 2F ao quadrado fica 4F ao quadrado, mais 4F ao quadrado. Aqui, fazendo o produto, para a gente tentar comparar essa expressão com essa, eu vou fazer 2F vezes 2F, vai dar 4. Aqui, esse 2 com esse 2, eu vou colocar o resultado que vai dar 4. Eu fiz esse 2 com esse 2, o produto deu 4. Esse 2 que estava fora, multiplicando aqui, eu vou deixar ele aqui dentro do parênteses. Na verdade, nem vou colocar o parênteses, só vou inverter a ordem. Eu vou colocar 2F vezes F vezes o cosseno de alfa. Eu só fiz esse produto aqui. Esse 2, esse F e esse outro F eu mantive. Vezes o cosseno de alfa. Então, se a gente coloca o 4 em evidência, se eu coloco o valor 4 em evidência, vai ficar F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2F vezes F vezes o cosseno de alfa. Ou seja, se a gente tirar a raiz quadrada aqui, tirando a raiz quadrada desse termo todo, de 4
f quadrado mais f quadrado, mais 2 vezes f vezes f cosseno de alfa. Esse 4 sai fora da raiz e vai ficar 2 vezes raiz quadrada de todo aquele termo f quadrado mais f quadrado mais 2 vezes f vezes o cosseno de alfa. Então, esse termo aqui que está dentro, essa raiz quadrada inteira, é, na verdade, o resultado, né, o valor, o módulo desse vetor R inicial. Se a gente tirasse a raiz, ficaria raiz quadrada de f quadrado mais f quadrado mais 2 vezes f cosseno de alfa. Então, podemos concluir aqui que esse R', esse novo vetor resultante, ele corresponde exatamente ao dobro do vetor R anterior. Ele é o dobro do vetor R anterior. Então, para a gente pensar no significado da força F2, eu posso agora eliminar esses dois vetores inclinados valendo 2F e substituir eles por esse vetor R', que é para baixo. O vetor R' para baixo. Substituir os dois vetores inclinados. E a gente tem esse terceiro vetor 2F para baixo. Terceiro vetor 2F para baixo. Então, o que seria a resultante final aqui, a resultante F2? A força resultante F2, como eu tenho dois vetores na vertical e para baixo, eu posso somar os módulos dos dois. R' mais 2F. Mas o que é o R'? O R', ele é exatamente o dobro do vetor R anterior. Ele vale 2R mais 2F. Posso colocar aqui não precisa dessa linha. Posso colocar o 2 em evidência. Fica R mais F. E aí, com isso, a gente consegue, utilizando uma matemática mais extensa, né? A gente consegue provar que o vetor F2 é o dobro do vetor F1. A gente tem aqui esse R mais F é exatamente a intensidade do vetor F1. Então, portanto, aqui nós temos que o F2 é o dobro do vetor F1. Então, aqui seria um complemento para essa questão, né? Se a gente quisesse demonstrar, utilizando matemática de vetores, que o vetor resultante F2 é o dobro do primeiro, poderíamos fazer desse jeito. Então, essa foi uma questãozinha da FUVEST, envolvendo lei de Coulomb e também a parte de vetores, né? A análise vetorial.